E acontece muito, Jair, isso. Às vezes a pessoa fala pra gente, vai ter uma alteração, tal, vamos rescindir o contrato natural do dia a dia. Assim como recebemos todos os dias, entramos em condomínios, também vamos sair. Só que o que acontece? Muitas das vezes nós mesmos, por curiosidade, vamos dar uma olhadinha lá no profissional que entrou. E aí não é especializado da área. Acontece isso ainda hoje. Em uma ocasião, um colega que entrou, eu tinha visto que ele tinha, salvo engano, 9 processos lá no nome. Obviamente não vou falar aqui nem o condomínio, nem profissional, e nenhum era de condomínio. Então, aí a responsabilidade do síndico, talvez é um amigo, alguma coisa, tal. Então, acho que um grande toque se você é síndico profissional ou síndico... Profissional é mais difícil acontecer isso hoje já, né? Mas o orgânico, que é ali do condomínio, não altere os contratos assim. Se for alterar, lembre que o responsável é o próprio síndico que assumiu a responsabilidade. Então não adianta passar para o amigo que é advogado, entre aspas, o clínica geral aí, que vai trazer problema às vezes pro... É verdade. Esse é o grande lance, né? E olha, excelente dica aí, é isso, porque sempre tem o conselheiro que tem um primo que é advogado, que é irmão que é advogado, ó, e meu irmão, ele vai cuidar muito bem do condomínio, mas ele não é especialista. É verdade. E olha o detalhe, embora esse colega tinha, salvo engano, acho que 10 processos ou 9, lembra o caso, ele receberia do nosso escritório 70 processos. Imagina. 70 processos. Imagina uma pessoa que tem 10 e que do dia para noite ele passa a ter 10 de outras 70 a mais. Exatamente. Exatamente. Hoje, acho que o que se busca é o que? Acho que o que tem que ser buscado é o que? É uma estrutura. É exatamente esse o ponto. O ponto da estrutura ele é importante. Eu brinco às vezes a gente está aqui, viaja ali, etc. Mas se nós não tivermos uma estrutura, mas uma boa estrutura por trás, isso no final vai fazer com que a gente tenha ali alguns problemas. E a contratação da advocacia não é diferente de outros tipos de contratação, que às vezes a gente cria diversos, vamos dizer assim, requisitos para chegar numa determinada empresa. Título de exemplo, a ProSecurity aqui que a gente está... Às vezes as pessoas fazem lá uma seleção e eles começam a comentar, mas essa empresa está em quantos lugares? Essa empresa tem quantos postos? Quanto tempo que essa empresa está no mercado? O que essa empresa pode fazer por isso, e etc. E aí, às vezes a pessoa faz a opção de pegar uma que exatamente começou ontem. Não que as pessoas não possam ter o direito de ter um começo, mas quem está contratando tem a prerrogativa de escolher o que ele busca, como o que ele acha como melhor. Sim. E a advocacia tem um diferencial que eu costumo dizer que é o seguinte, o advogado ele é colocado em muitas situações em que ele acaba, vamos dizer assim, refletindo muito um pouco da gestão. Então, busque saber, síndico, quem é o advogado que você vai levar para sua assembleia? Será que ele está preparado para responder qualquer tipo de pergunta daquela assembleia de, às vezes, 150 pessoas? Que, às vezes, a pergunta ela vem de atravessado de um modo a querer colocar a própria gestão em jogo. Então... O cuidado de uma assembleia, hoje lá no nosso escritório, o advogado que ele faz a assembleia, normalmente não é o advogado que faz a distribuição do processo, que é diferente do advogado que faz a análise o dia inteiro de contratos, que é diferente daquele que faz o recurso. Então, às vezes, a gente tem advogados que eles são maravilhosos para poder fazer o contencioso. Só que se você colocar ele numa assembleia, pode ser que ele não vai ter a mesma dinâmica. E o advogado que faz a assembleia, não coloque ele para fazer o recurso. Então, vamos dizer assim, a advocacia em si, a gente precisa pensar em todos esses caminhos. É uma orquestra. E às vezes a gente coloca na mão de um advogado que às vezes ele vai ter que fazer tudo, ele vai ter que atender, ele vai ter que isso, ele vai ter que aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, o grande currículo é o quê? É o site do Tribunal de Justiça. Exatamente, quer dizer. Pessoal, puxa o site do Tribunal do seu estado. Quantos processos tem? Esses processos são processos relacionados a condomínio? Ele dá tudo. Daí você já consegue ter uma ideia, ó, eu estou trazendo alguém que é especialista e assim por diante ou não.